No fundo do Oceano Pacífico, algo estranho está acontecendo. Um vazamento misterioso de gás e fluido está escapando de uma fenda na costa terrestre, criando bolhas estranhas que estão subindo até a superfície. Mas esse não é um fenômeno comum. Esse vazamento pode ser um sinal de que uma bomba relógio está prestes a explodir. Uma bomba relógio chamada Zona de Subducção de Cascadia, uma região onde duas placas tectônicas se encontram e se movem, gerando tensão e energia. Esse local pode ser palco do Big On, o maior terremoto da história da América do Norte. E nesse vídeo você vai descobrir o que está acontecendo no fundo do mar nessa região, o que está sendo feito para monitorar e prevenir um terremoto catastrófico e quais seriam as consequências de um terremoto dessa magnitude para a região afetada e para o mundo. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você continuar recebendo conteúdos como este. Em 2015, um grupo de cientistas da Universidade de Washington descobriu um buraco na costa de Oregon, nos Estados Unidos, enquanto estavam usando um robô submarino para explorar a região. Eles ficaram surpresos ao ver um jato de fluido saindo do fundo do mar como uma mangueira de incêndio. Esse fluido tem cerca de 4 bilhões de anos, possui uma temperatura de cerca de 64 graus Celsius e vem do manto superior da Terra. O fluido também contém traços de elementos raros como ouro, prata e platina, que podem ter valor econômico no futuro. O nome Oásis de Pythia, que foi escolhido para o buraco, é uma homenagem a uma sacerdotisa que tinha alucinações proféticas e fazia oráculos na Grécia Antiga. Ela era chamada de Pythia e era considerada a porta-voz do deus Apolo. Os cientistas acharam que o nome era adequado para um fenômeno natural que pode nos revelar muito sobre o passado e o futuro da Terra. Mas o que esse buraco tem a ver com o Big On, o grande terremoto que pode atingir a costa oeste da América do Norte a qualquer momento? Para responder essa pergunta, eu preciso falar um pouco de geologia. O Oásis de Pythia está localizado no topo da falha da Zona de Subducção de Cascadia, que é uma região onde duas placas tectônicas se encontram, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. A placa do Pacífico está se movendo para baixo da placa norte-americana, criando uma zona de atrito e tensão entre elas. Essa tensão se acumula ao longo do tempo e pode ser liberada de forma repentina, causando um terremoto. Esse tipo de terremoto é chamado de megaterremoto e pode ter uma magnitude superior a 9 graus na escala Richter. O último megaterremoto na Zona de Subducção de Cascadia aconteceu em 1700 e teve uma magnitude estimada em 9,1 graus. Ele gerou um tsunami que atingiu não só a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, mas também o Japão. Esse evento ficou conhecido como Big On, e os cientistas acreditam que ele pode se repetir a qualquer momento, pois já se passaram mais de 300 anos desde o último acontecimento. Segundo os pesquisadores, o fluido que sai do buraco do fundo do mar é uma espécie de lubrificante tectônico, ou seja, ele reduz o atrito entre as placas e facilita o seu deslizamento. Isso pode parecer uma boa notícia, pois poderia evitar um terremoto catastrófico, mas existe um problema. O vazamento não é constante e pode variar ao longo do tempo. Se ele diminuir ou parar, o atrito entre as placas pode aumentar novamente e provocar uma ruptura violenta. Além disso, o fluido quente, quase sem sal, pode alterar as propriedades físicas e químicas dos sedimentos do fundo do mar, tornando-os mais frágeis e suscetíveis a deslizamentos. Esses deslizamentos são capazes de gerar ondas gigantes que podem atingir a costa com força devastadora. Várias medidas para conter essa tragédia estão em andamento, mas ainda há muito o que fazer. Uma das principais iniciativas é o projeto Shake Alert, um sistema de alerta precoce de terremotos que usa uma rede de sensores instalados ao longo da costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá para detectar os primeiros sinais de um tremor e enviar avisos para a população e para os serviços de emergência. Esse sistema pode fornecer alguns segundos ou minutos de antecedência antes que as ondas sísmicas mais fortes cheguem à superfície, o que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. O Shake Alert já está em operação desde 2018 na Califórnia e desde 2019 no Oregon e em Washington, mas ainda não cobre toda a área afetada pela falha de Cascadia. Além disso, nem todos os dispositivos e aplicativos estão conectados ao sistema e muitas pessoas ainda não sabem como usá-lo ou como reagir em caso de alerta.
Outra medida importante é a educação e a preparação da população para enfrentar um terremoto e um tsunami. As autoridades locais realizam campanhas de conscientização e simulações para orientar as pessoas sobre como se proteger durante e após um tremor, como por exemplo, se abrigar sobre uma mesa ou em um canto de parede, se afastar de janelas e objetos que podem cair, ter um kit de emergência com água, comida, medicamentos e rádio, ter um plano de evacuação e um ponto de encontro com família e amigos. No caso de um tsunami, a recomendação é se deslocar para áreas mais altas ou para refúgios verticais, como prédios resistentes com vários andares. Mas nem todas as comunidades costeiras têm esses refúgios disponíveis ou têm rotas de fugas adequadas. Além disso, muitas pessoas podem não ter tempo suficiente para escapar das ondas gigantes que podem chegar à costa em menos de meia hora após o terremoto. Por isso, também é fundamental investir em infraestrutura e tecnologia para reforçar as construções e as pontes, instalar barreiras contra as ondas, melhorar os sistemas de comunicação e energia e ampliar a capacidade de resposta aos serviços de emergência. Essas medidas podem reduzir os danos materiais e humanos causados por um terremoto e um tsunami e facilitar o processo de recuperação e reconstrução das áreas afetadas. Agora, quais são as consequências de um terremoto dessa magnitude para a região afetada e para o mundo? A verdade é que as consequências seriam devastadoras e de longo prazo, prejudicando vários aspectos da vida social, econômica e ambiental. Do ponto de vista social, um terremoto e um tsunami na zona de subducção de Cascadia poderia causar milhares de mortes e feridos, além de deixar milhões de desabrigados e deslocados. Muitas pessoas perderiam seus familiares, amigos, vizinhos e animais de estimação. Comunidades inteiras ficariam isoladas e sem acesso a serviço básico como saúde, educação, transporte e comunicação. As pessoas sofreriam traumas psicológicos e emocionais, como estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e luto, além de precisarem de ajuda humanitária e de apoio psicossocial para se recuperar da catástrofe. Para se ter uma ideia do que isso significa, podemos lembrar de alguns exemplos de terremotos de magnitude 9 que ocorreram em outras partes do mundo e que causaram grandes impactos sociais. Um deles foi o terremoto de Tohoku, que atingiu o Japão em 2011 e teve uma magnitude de 9,1 graus na escala Richter. Esse terremoto gerou um tsunami que devastou a costa nordeste do país, matando mais de 15 mil pessoas e deixando mais de 2 mil desaparecidas. Além disso, o terremoto provocou o acidente nuclear na usina de Fukushima, que liberou radiação no ambiente e obrigou milhares de pessoas a evacuarem suas casas. Outro exemplo foi o terremoto no Oceano Índico, que atingiu vários países na Ásia em 2004 e teve uma magnitude de 9,3 graus. Esse terremoto também gerou um tsunami que varreu as costas da Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros países, matando mais de 230 mil pessoas e deixando mais de 1 milhão de desabrigados. Além disso, o terremoto causou danos à infraestrutura e à economia desses países, dificultando a recuperação das áreas afetadas. Do ponto de vista econômico, esses dois terremotos causaram um prejuízo de mais de 200 bilhões de dólares, gerando uma crise energética, nuclear, humanitária e sanitária. E se isso acontecesse hoje novamente na falha de Cascadia, o prejuízo poderia ser ainda maior. Muitas construções, infraestruturas e equipamentos seriam danificados ou destruídos, como casas, prédios, pontes, estradas, portos, aeroportos, usinas, redes elétricas e hidráulicas. As atividades econômicas também seriam paralisadas, como agricultura, indústria, comércio, turismo e serviços. As pessoas perderiam seus empregos, rendas e bens. As empresas iriam entrar em falência ou reduziriam suas operações. Os recursos públicos seriam gastos com socorro, assistência e reconstrução. Do ponto de vista ambiental, um terremoto dessa magnitude poderia causar graves danos ecológicos e climáticos. Os ecossistemas terrestres e marinhos seriam alterados ou extintos, como florestas, praias, mangues, recifes e ilhas. Várias espécies de animais e vegetais seriam ameaçadas ou eliminadas, como aves, peixes, mamíferos, marinhos e plantas endêmicas. E os recursos naturais seriam escassos ou contaminados, como água potável, solo fértil e ar puro. Além disso, os poluentes seriam liberados ou dispersados no ambiente, como lixo orgânico e inorgânico, esgoto sanitário e industrial, produtos químicos e radioativos.
Poderiam ocorrer também deslizamentos de terra, incêndios florestais e mudanças climáticas. Para se ter uma ideia do que isso significa, e citando os exemplos anteriores, o terremoto de Tohoku causou danos ambientais como a contaminação radioativa da água, do solo e do ar pela usina de Fukushima. Ele causou também a destruição de habitats marinhos pelo tsunami e o aumento das emissões de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis para suprir a demanda energética. Já o terremoto do Oceano Índico causou danos ambientais como a perda de biodiversidade pela morte de milhares de animais e plantas pelo tsunami. Ele causou também a poluição do mar pelo lixo e pelo esgoto arrastados pelas ondas e o desequilíbrio dos ecossistemas costeiros pela erosão e pela salinização do solo. Mas e aí, você ficou impressionado com esse vazamento no fundo do Oceano Pacífico que pode causar o maior terremoto na história da América do Norte? Eu confesso que fiquei assustado só de pensar nessa possibilidade, mas também fiquei admirado com a ciência e a tecnologia que estão sendo usadas para entender e enfrentar esse desafio. Afinal, não é todo dia que podemos ver o que está acontecendo nas profundezas do mar e tentar prever o futuro da Terra. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.